Casamento, ambiente de milagres. Primeiramente, precisamos nos recordar que tudo que Deus fez desde a criação do mundo é considerado um milagre. Salmos, no capítulo 33, versículo 9, diz: "Pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo surgiu." Isso é ou não é um milagre? A palavra de Deus deu forma a todas as coisas. Tudo o que somos e que conhecemos nada mais é que o resultado do milagre desse versículo do salmista que acabei de mencionar. Então, podemos afirmar que vivemos num ambiente que é resultado de milagre, ou seja, Deus pode agir em qualquer momento e circunstância na nossa vida. Afinal, vivemos num ambiente de milagres. Hoje a mensagem é sobre o casamento ser um ambiente de milagres. Vamos ler alguns versículos no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 7. "Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente." Versículos 21 e 22. "Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto este dormia, tirou uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele." Versículo 24. "Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne." Então Deus vinha num ciclo de milagres com a criação do mundo. E ele opera 3 milagres relacionados ao homem. Primeiro, ele criou o homem do pó da terra e soprou vida nele. Segundo, ele criou a mulher da costela do homem. E por fim, ele instituiu o casamento, unindo o homem com a mulher, dizendo que eles se tornariam uma só carne. Escrevendo o devocional do FBI Kids sobre o primeiro milagre de Jesus, que foi a transformação da água em vinho, eu comecei a ser ministrada pelo Espírito Santo em relação ao casamento ser um ambiente de milagres. Deus sempre foi e continua sendo intencional em tudo. Desde antes da criação do mundo e dos homens, todas as coisas têm um propósito. A vinda de Jesus na Terra teve um propósito, e o que me chamou a atenção foi o fato do primeiro milagre de Jesus ter ocorrido num casamento. Talvez estejamos vivendo no tempo em que o casamento, e eu falo no singular, me referindo à instituição do casamento, a forma como ele foi criado e suas características criadas por Deus, está sendo fortemente atacado. Alguns princípios do casamento de forma sutil, outros descaradamente. Essa história do primeiro milagre de Jesus tem muita coisa a nos ensinar e a nos encorajar a lutar pelo nosso casamento, ainda mais nos dias de hoje, onde o casamento tem sido rotulado como descartável para muitos casados ou como não necessário para aquelas pessoas que têm uma vida de casado, porém não desejam oficializar o matrimônio. Agora vamos ler no Evangelho de João, capítulo 2, do 1 ao 11, o que diz sobre o primeiro milagre de Jesus. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: "Eles não têm mais vinho." Respondeu Jesus: "Que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou." Sua mãe disse aos serviçais: "Façam tudo o que ele lhes mandar." Ali perto havia 6 potes de pedra do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: "Encham os potes com água." E os encheram até a borda. Então lhes disse: "Agora leve um pouco ao encarregado da festa." Eles assim fizeram, e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: "Todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora." Este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou, revelando assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele.
O ambiente do primeiro milagre é exatamente quando duas pessoas diferentes se unem e se tornam uma só carne, o casamento. Hoje, consideramos algo normal o casamento entre duas pessoas diferentes, dizemos que um completa o outro, mas na exatidão dos fatos, não conseguiríamos, pelas nossas capacidades, pegar duas coisas diferentes e uni-las a ponto de serem uma coisa só, um único corpo. Então, o ambiente onde ocorre o primeiro milagre de Jesus, o casamento, já era o resultado do milagre de Deus, feito ainda no processo da criação do mundo e dos homens, como lemos anteriormente. Vamos gravar isso na nossa mente, né? A instituição do casamento por si só já é um milagre, o que faz dele um ambiente propício para novos milagres. Lembremos que Deus é intencional em tudo o que faz e que deixou escrito também para nós. Quando um casal decide se casar, iniciam os preparativos que vão de acordo com a duração da festa e a quantidade de convidados. Tudo é calculado para que não falte nada durante toda a celebração. Mas para que ocorra o casamento, é necessário primeiramente que duas pessoas se conheçam, se apaixonem e estejam dispostos a fazer tudo o que for necessário para ficarem juntos. Então, voltando na história do primeiro milagre de Jesus, vamos substituir aqui o termo vinho por o quanto estamos dispostos a nos moldar um ao outro pelo nome da paixão que nos uniu e pela vontade de fazer dar certo o casamento. A duração do vinho preparada pelos noivos para o casamento podem variar de pessoa para pessoa e é normal que isso aconteça, afinal são duas pessoas com criações e costumes diferentes, uma com mais disposição à mudança do que a outra, com mais persistência, com mais fé, entre tantas outras qualidades e defeitos que fazem parte de cada pessoa. Quando casamos, fazemos uma aliança com o nosso cônjuge, tendo Deus como testemunha. Fazemos lindos juramentos ao nosso cônjuge diante de Deus. Mas, assim como é fácil orar e amar aquelas pessoas que gostamos, é fácil jurar até que a morte nos separe, quando estamos apaixonados e dispostos a fazer o necessário para estar com a pessoa que escolhemos para nos casar. Mas e quando a paixão acaba? E quando a disposição acaba, ou ainda quando as duas coisas acabam. Hoje em dia, o novo normal é se divorciar diante desses fatos, como eu mesma já cheguei a pedir o divórcio ao meu esposo. Quando o vinho acabou naquele casamento em Caná da Galileia, o que aconteceu? Acabou a festa? Jesus sendo um dos convidados daquela cerimônia, ele ficou indiferente ao fato do vinho ter acabado? E as duas respostas dessas perguntas é não. Jesus fez um milagre, aliás, o seu primeiro milagre, e cada detalhe desse milagre foi intencional, como tudo o que provém de Deus. Maria, também sendo uma convidada daquele casamento, percebendo que o vinho havia acabado, foi falar com Jesus para que ele resolvesse esse problema. Porém, Jesus responde que ainda não era chegada a hora dele. E a Bíblia não nos relata o momento específico em que Jesus começa a agir em relação ao problema. Talvez tenha sido preciso que os noivos percebessem que o vinho tinha acabado para pedir ajuda para Jesus. Porém, a Bíblia não nos diz o momento exato que ele age, porém nos diz que ele age na hora certa. E diante da experiência do meu casamento com meu esposo, eu vou continuar essa mensagem. No momento em que percebemos que o vinho do nosso casamento acabou, buscamos em Cristo a ajuda que precisávamos. Sabíamos que, assim como Deus, Jesus sempre foi nosso convidado, porém, por muitas vezes o deixamos em segundo plano, requisitando somente quando tínhamos um problema a ser resolvido. E quando pedi o divórcio para o meu esposo, não foi diferente. Buscamos auxílio de Jesus e de pastores para passar por esse processo de forma menos dolorosa possível. Afinal, tínhamos já nossos 3 filhos e queríamos preservá-los de toda a dor do divórcio. Mas quando falamos para Jesus que o nosso vinho acabou, ele nos ofereceu água e ficamos sem entender porque pedimos vinho e não água.
Demoramos para entender o motivo, achamos que Jesus não estava resolvendo nada para a gente, pelo contrário, estava contribuindo para o término do nosso casamento. Mesmo sem entender o motivo que Jesus estava nos oferecendo a água e não o vinho, obedecemos e aceitamos a oferta de Jesus para nós. Hoje, podemos afirmar que a água foi o nosso processo de purificação. Ela nos lavou, nos limpou, nos renovou, nos tirou todo o mau cheiro e nos deixou com um bom perfume. A água, ela é purificadora, nos lava e nos torna puros através da palavra e do agir do Espírito Santo. Por mais que a decisão de aceitar a oferta da água tenha sido tanto do meu esposo quanto minha, não poderíamos beber a água pelo outro. Cada um entrou no processo de purificação de forma individual com Deus. Nossa vida começou a ser revisada pela ótica do Espírito Santo e isso nos confrontava como pessoa diariamente. Foi doloroso, a impressão que tínhamos era que tudo estava piorando. Não víamos uma melhora no nosso casamento. Foi preciso fé, paciência, disposição, atitudes intencionais e confiança em Deus que Ele iria fazer um milagre na nossa vida e no nosso casamento. O nosso processo nos ensinou a ouvir, a dialogar, a pedir ajuda, a respeitar, a orar juntos, confessar nossos pecados um para o outro. Nosso processo nos uniu em cumplicidade e verdade. O nosso objetivo, como quando pedimos ajuda a Jesus, era de ter no nosso casamento o vinho novo e mais gostoso, mas o processo se iniciou em cada um de nós individualmente, né? Nós dois focamos no final, que é o que mais esperávamos, e Jesus focou em nós. Em Romanos 5:20 diz que onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Então, nosso relacionamento desde antes do casamento foi fundamentado em pecado, entre eles sexo antes do casamento, traição, mentira, engano, calúnia, desejo de morte do outro, pornografia, vício em trabalho e em dinheiro, olhar altivo, lascívia, entre outras coisas. Porém, quando verdadeiramente colocamos Jesus em primeiro plano e o deixamos que assumisse o controle do nosso casamento, todos esses pecados foram perdoados e apagados, e a graça de Deus tem transbordado em nossa vida e no nosso casamento. Podemos dizer que já começamos a sentir o gosto do vinho nobre escorrendo dentro de nós. Concluindo, tudo que vem de Deus é intencional, né? Busque nele saber o que ele quer que você aprenda nessa situação que você esteja passando, independente de qual seja. O primeiro milagre de Jesus é realizado num casamento que não sabemos quem eram os noivos, justamente para nos mostrar que independente de quem seja o homem ou a mulher que compõe esse casamento, se ele é formado conforme os princípios de Deus e Jesus é convidado, ele estará sempre pronto para fazer um milagre, para transformar a água em vinho nobre. Eu odeio o divórcio, disse o Senhor em Malaquias 2,16. Deus já sabia como seriam os nossos casamentos, que teríamos lutas, dificuldades, sabia que a paixão e a disposição iria acabar. E ainda deixou bem claro que odeia o divórcio. Mas Ele não nos deixou sozinhos para enfrentar esses problemas. Nos deixou o Espírito Santo, que irá nos ajudar em todos os momentos, né? Os exemplos de Jesus como homem e a sua palavra para nos orientar. O agir de Deus em nossas vidas acontece quando nós verdadeiramente o convidamos para entrar e fazer morada na nossa vida. Onde há a presença de Deus, as trevas vão embora. Logo, se você aceitar a beber da água e ser purificado ou purificada, com o tempo você verá acontecer em pleno século XXI o milagre da transformação da água para o vinho nobre na sua vida e no seu casamento. E por fim, não espere sentir o momento certo, só escolha obedecer realmente aos princípios de Deus. Se entregue ao processo com verdade e temor a Deus e já comemore o teu milagre.
Então, o casamento é um ambiente de milagre e tudo que tem dentro nele, você, seu cônjuge, seus filhos, os filhos dos seus filhos e seus bens. Acredito que depois desse milagre feito em nosso casamento, eu posso substituir o termo vinho nobre pelo amor de 1 Coríntios 13, do 4 ao 7, porque creio que amar uma pessoa é muito mais do que um sentimento ou um termo facilmente dito que seria o eu te amo. Creio que o amor, ele se resume em atitudes. O amor, ele é um ato de amar. Experimente trocar a palavra amor pelo seu nome. Profetize isso na sua vida. Esse ato profético vai trazer à existência cada um desses versículos na sua vida e vai, com certeza, transbordar no seu relacionamento. O Gustavo é paciente, é benigno. O Gustavo não arde em ciúmes. Não se ufana, não se soberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A Maiara é paciente, a Maiara é bondosa, a Maiara não inveja, não se vangloria e a Maiara não se orgulha. A Maiara não maltrata, não procura os seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. A Maiara não se alegra com injustiça, mas se alegra com a verdade. A Maiara tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta.